Ei, tudo bem? Eu fiquei de fazer uma videoaula sobre modernismo brasileiro, né, para que vocês respondam o final da lista, os exercícios da número 11 até o 16 ou 17, se não me engano, da lista da aula 1 que eu passei, né. Então, a gente tinha, eu falei na última aula sobre vanguardas. É fundamental entender as vanguardas europeias para a gente entender o que foi esse movimento aqui no Brasil. Porque uma das coisas fundamentais para que ele acontecesse foi justamente o contato dos artistas brasileiros com essas vanguardas que estavam pipocando assim, lá na Europa em diversas linhas e vertentes, etc. Né? Então, todo esse cenário que a Europa estava sendo acometida, ele vai influenciar diretamente nas tomadas de decisão dos artistas aqui do Brasil, né? Então, geralmente eram artistas abastados, ou seja, gente de família rica, que tinha essa possibilidade de estudar arte na Europa e que tinha contato direto com os artistas participantes das vanguardas. Então, sob a influência dessas vanguardas, eles começam a repensar a arte brasileira e o papel da arte brasileira e do artista brasileiro, né? E eles começam a se posicionar contra algumas questões que aconteciam aqui. Então, a primeira coisa para entender é que o modernismo a gente coloca como uma data inicial a Semana de Arte Moderna de 22, como data inicial não, mas como marco, na verdade. A gente tem esse grande marco que é a realização dessa Semana de Arte Moderna de 22. E a Semana de Arte Moderna de 22, ela acontece em resposta ao movimento que era vigente no Brasil, que era o parnasianismo, né? Então, a gente está falando de uma literatura muito prolixa, a gente está falando de um apego com o clássico, algumas coisas que iam na contramão daquilo que principalmente a Europa estava vivendo naquele momento, né? Uma coisa muito importante também é que se começa a repensar o que é o Brasil, né? Qual que é a identidade do Brasil? Porque como a gente conversou lá no primeiro ano, eu sei que vocês não vão se recordar disso com muita facilidade, mas quando a gente conversou lá no primeiro ano sobre cultura indígena e de como o europeu estereotipava a cultura indígena, né, a gente entende porque se chega lá na década de 1920 ainda com uma dificuldade de entender qual era a identidade desse Brasil, a identidade do brasileiro. E quem ajuda na construção dessa identidade é justamente a arte, que é o que vai fazer parte da constituição cultural, né, do país. Então, eles vêm como uma resposta a esse movimento, né? Tanto é que uma coisa muito irônica dessa história é que os artistas participantes da Semana de Arte Moderna de 22 usam a influência que eles têm, a grana que eles têm, para conseguir o Teatro Municipal de São Paulo. Por que isso é importante? O Teatro Municipal de São Paulo era o reduto dos parnasianos. Então, meio que eles fizeram o evento na própria casa dos caras, né? Então, era uma coisa para afrontar mesmo. E o modernismo brasileiro, ele tinha esse quê de afronta, né? E ele foi muito importante, muito inovador nesse sentido. Então, a gente percebe que não existe uma negação da influência externa. Muito pelo contrário. O modernismo, ele procura meio que fagocitar essa influência europeia. Ele procura assimilar, ele procura entender, abraçar essa referência, só que trazer isso para o Brasil e dar uma cara de Brasil para essas referências de vanguarda, né? Então, não é correto, se vocês verem de repente lá no Enem, alguma coisa afirmando que os modernistas brasileiros renegavam completamente essas influências europeias. Na verdade, eles entendiam que a gente devia assimilar isso e dar uma cara de Brasil para isso, dar uma cara nacional para essas influências. É onde a gente vai conseguir perceber, por exemplo, no trabalho da Anita Malfatti, uma referência claramente expressionista, mas feita com uma temática e com uma paleta que traz isso para o Brasil. E a gente tem o exemplo mais maravilhoso de estudo, assim, uma opinião muito pessoal, que é o caso da Tarsila do Amaral, que ela vai trazer uma referência cubista, uma referência de mural do Diego Rivera,
muito presente, mas que ela vai trabalhar com uma temática tão brasileira que acaba que uma das obras dela é que é responsável pelo nome do movimento que está por trás disso, que é o Abapuru, né? Que em referência a ele se escreve o Manifesto Antropofágico, e aí se tem o movimento antropofágico. Então, o movimento antropofágico ele vai ser esse movimento que nasce junto com esse manifesto, que vai dizer, olha, vamos abraçar as coisas do Brasil, vamos olhar de verdade para o povo do Brasil e vamos fazer uma arte que seja realmente capaz de representar esse povo daqui. Tanto que antropofagia significa canibalismo, né? Então é essa coisa de me alimentar do meu povo, me alimentar do meu eu, né? É essa coisa de comer o Brasil de um jeito metafórico, né? Uma curiosidade é que muita gente acredita que a Tarsila do Amaral fez parte da Semana de Arte Moderna de 22, mas na verdade ela não fez parte, tá? O Abapuru é posterior. Ele já, eu não lembro a data exata, mas ele já é da década de 30, se não me engano. Então, de pintora primeiro a gente tem a Anita Malfatti, que aí tem aquele rolê da Anitta também, de ter sofrido uma crítica muito dura do Monteiro Lobato, de ter abalado ela tão profundamente que ela provavelmente diminui a produção por conta disso, apesar de que tem gente que diz uma crítica não é suficiente para abalar a produção de uma artista da forma que a dela foi abalada. Ela já tinha alguns problemas anteriores, mas de fato o Monteiro Lobato chega a chamar ela de doente mental. Então se foi uma crítica para alguém que estava voltando da Europa, né, com uma coisa muito nova e tentando se colocar nesse ambiente, por uma mulher, né, uma mulher artista no Brasil na década de 1920, imagina só o peso de uma crítica de um nome como o do Monteiro Lobato. Então realmente foi um golpe muito duro para ela, né? Então, para essa aula não ficar tão extensa quanto ficaram as outras, né, a gente vai ter então essas características que são muito importantes, tá? Não existe uma negação das vanguardas, não existe uma negação da referência artística europeia. Na verdade, existe um trabalho dos artistas brasileiros de assimilar isso e trazer isso para o Brasil, de usar isso para criar uma identidade artística brasileira, né? É por isso, inclusive, que a gente não fica separando no modernismo os estilos como a gente vai separar lá na vanguarda. A gente não fica separando o que é cubismo brasileiro, porque, na verdade, essas referências elas vêm vindo meio que juntas, né? E elas juntas, nesse conjunto, vão formar o pensamento modernista, né? O pensamento modernista ele vai ser, então, um conjunto dessas referências todas, com essa vontade de trazer essa cara nacional para a arte. Então tem muito mais de um ímpeto do que de uma forma específica de se pintar ou de se desenhar, etc, né? A gente vai ter isso muito presente na literatura também. Então a gente tem o movimento antropofágico, de certa forma, como a vanguarda brasileira, né? É isso. Tem alguns outros artistas que são muito importantes, né, e que acabaram fazendo parte do movimento. Por exemplo, o Flávio de Carvalho, que era um arquiteto e que ele acaba fazendo as primeiras performances do Brasil. Pensa, o cara, em 1935, estava andando com o new look dele, que era uma roupa, que era uma saia, com uma meia arrastão, andando com isso em plena Avenida Paulista. Então, assim, a gente fica olhando muito pro exterior quando a gente vai falar de arte e de inovação artística, mas a gente tem artistas, sobretudo a partir desse momento, né, principalmente, assim, a partir desse momento do modernismo, a gente vai ter artistas fantásticos e inovadores que vão caminhar lado a lado e às vezes trazer coisas até mais interessantes do que o que se faz lá fora, né? O Flávio de Carvalho mesmo, se diz que a performance começa nos Estados Unidos na década de 1960, mas o Flávio de Carvalho já estava fazendo performance aqui na década de 1930, né? Então é uma coisa para a gente repensar, segundo aquilo que a gente lê nos livros de história. E por que o Flávio de Carvalho foi andar com essa saia lá na Avenida Paulista nessa época?
era justamente por conta do pensamento antropofágico. Ele dizia, olha, não faz sentido num país tropical, num país tão quente, que a gente fique se vestindo de conjunto de terno completo, como se veste um europeu, cujo clima é totalmente diferente do nosso. E aí, meio que fazendo uma piada com isso, ele vai e cria esse new look, que é uma roupa que ele diz, olha, aqui tem um sistema de ventilação, eu vou usar essa saia para refrescar, né? Então ele constrói essa roupa dentro desse pensamento antropofágico. A antropofagia é isso, entende? É olhar para fora, mas principalmente trazer essa perspectiva para olhar para dentro do Brasil, tá? Então, terminem de fazer a lista essa semana. Tem outra atividade que eu propus, que é de fazer o poema ilustrado, que é um negócio super gostoso de fazer. Eu tô propondo isso para essa semana, justamente pra gente pensar sobre a situação que a gente passa. A gente, nesse momento, tá passando por um marco histórico, né? Então, eu quero que vocês pensem em como vocês se sentem em relação a isso, né? E tentem colocar isso dentro de uma construção poética. Tudo bem? Então, boa semana, bom trabalho.